Bom, para não deixar passar esse assunto importantíssimo que foi a Semana Europeia de Futebol, tanto na Liga dos Campeões quanto na Europa League, até a Conference League também tendo sua importância, né? Chegando à fase mata-mata, vamos falar sobre rapidamente para não se estender muito, afinal já é sexta-feira, o assunto meio que deu uma passada, mas não poderia deixar de falar sobre esses grandes jogos que aconteceram, que movimentaram o futebol mundial, né? Antes disso, deixa um like, se inscreva no canal para me ajudar aí nesse novo projeto começando agora, então seria de grande valia. Enfim, vamos começar falando sobre a Champions, né? Os quatro jogos os primeiros quatro jogos das oitavas de final. Primeiramente com os jogos de terça-feira, claro, o jogo mais aguardado aí, até mediaticamente falando, entre Paris Saint-Germain e Real Madrid. Tivemos esse, esse jogo acontecendo na terça-feira em Paris, em que o Paris teve muito controle de todo o jogo. O Real Madrid não ameaçou praticamente em nenhum momento. Acho que, assim, revendo o jogo até os melhores momentos, o único lance que eu lembro basicamente é aquele chute de fora da área do Toni Kroos. No resto deu Paris. O grande atuação do Mbappé, para quem questionava a capacidade do Pochettino, acho inclusive que o trabalho dele é muito inconstante, né? Feito de grandes jogos. Por exemplo, ninguém pode deixar passar aquelas quartas de final contra o Bayern de Munique na temporada passada, por exemplo, ou a forma que ele passou pelo Barcelona, que pode ser o Barcelona problemático, mas ainda é o Barcelona nas oitavas, né? Vencendo por 4-1 no Camp Nou. Enfim, fez uma grande campanha na temporada passada, não ficou com o título francês, o que acabou pesando um pouco para essa avaliação, mas vem de uma melhora em relação ao começo da temporada, né? Acho que vem produzindo bastante aí e uma vitória convincente, vinha de uma vitória convincente contra o Lille fora de casa por 5-1. Enfim, você pega boas atuações aí, talvez não na constância que a gente imaginasse para esse elenco, mas algo bem interessante. Ele fez taticamente falando, uma formação interessante. Colocou o Danilo como uma espécie de terceiro zagueiro em momentos sem bola, né, para evitar as escapadas do Vinícius Júnior pelo lado esquerdo. E tem o Hakimi que sobe muito, né? Então ele foi providencial o português nessa vitória. Além de grande atuação do Mbappé, né? O Verratti fez uma partida espetacular, o próprio Nuno Mendes pelo lado esquerdo. Então foi um domínio muito grande do Paris e uma vitória inquestionável, onde o 1-0 ficou até barato. Passando para outro jogo, ó, assim, na terça e na quarta eu acompanhei os dois principais jogos do dia, né? Internacional e Liverpool na quarta, na terça acompanhei isso que a gente falou entre Paris e Real. Os outros dois eu vi ali uns melhores momentos, né? Falar basicamente aí, porque de fato eu não assisti o jogo todo. Mas o Manchester City contra o Sport é aquilo que a gente já esperava, né? Até mais do que eu particularmente esperava. Não esperava uma vitória por 5-0, um 4-0 no primeiro tempo. O Sporting foi de peito aberto e aí o City dominou totalmente a partida, fazendo um 5-0 ali, poderia ter sido até mais. Grande atuação do Bernardo Silva, enfim, o coletivo do City como sempre, né? Passando por cima e garantindo vaga nas quartas de final da competição. Passando por outro jogo que eu não assisti, que foi Salzburg e Bayern. Bayern teve muitas dificuldades porque não vem em grande fase, né? É bom a gente frisar isso. Tinha perdido por 4-2 no final de semana anterior para o Bochum, e com a ausência do Neuer, né? E acho que o Nagelsmann errou na escalação. Acho que colocou um time muito ofensivo. Me pareceu que o time não tinha totalmente o controle de jogo. Talvez tivesse colocado um time mais passador ali no meio campo, poderia ter sido melhor. Mas enfim, o time foi muito ofensivo e sofreu bastante contra o Salzburg, né? Um primeiro tempo em que o Salzburg poderia ter feito até mais de 1-0. No segundo tempo o Bayern melhorou e conseguiu dominar a equipe austríaca. Mas, assim, no todo o empate ficou bem bacana, né? Algo que a gente não esperava vindo do Bayern de Munique, né? Acho que falando do Bayern assim, a gente esperava bem mais.
Passando pro outro jogo, o último dessa semana, né? Foi entre Internacional e Liverpool. Um jogo muito parelho. A Inter jogando demais, os seus três zagueiros, espetáculo. Bastoni, De Vrij e Skriniar. Grande atuação também do Perisic, do Calhanoglu, ou Tchalanoglu, né? Como queiram. É, Enfim, a Inter jogou demais. Eu acho que o empate seria um resultado mais justo. Você pega como destaques individuais do Liverpool, você vai destacar os dois zagueiros, Konaté e Van Dijk. Então, você vê que tem um problema aí, né? Mas acho que o Liverpool no todo fez uma partida bem boa. Eu não acredito que a Inter tenha dominado, como muitos falam, né? Não foi. A Inter jogou muito bem, jogou de igual para igual, de fato atacando muito, pecando no último passe, pecando na finalização, poderia de fato ter saído com um resultado muito melhor. Mas é isso, é a tendência desse time da Inter se a gente avaliar as últimas eliminações, principalmente em Champions. Time que martela, martela e não consegue transformar esse domínio em gols. E acaba o prejudicando lá na frente. Você viu que o time pegou dois gols em 10 minutos ali. Então complicou bastante. Não acredito numa reviravolta em Anfield. Mas fica uma lição, a Inter pode jogar de igual para igual com todos esses times aí do mundo. O Liverpool para mim está no meu top 3 atualmente. E a Inter fez uma partida bem boa, onde poderia ter vencido o jogo tranquilamente. 2-0 ficou muito injusto para o que a Inter apresentou no San Siro. Agora, na Liga Europa a gente tem vários e vários jogos bem bacanas, né? Vou destacar dois aqui. O Dortmund, mais uma vez, né? São 56 gols sofridos em 33 jogos na temporada. Um absurdo. Perdeu por 4-2 em casa, no Signal Iduna Park, para o Rangers. E, e viu se complicar na competição europeia. O time, quando o Haaland não joga, tem muitos problemas, né? Mas esses problemas vêm muito do aspecto defensivo. Como eu falei, 56 gols em 33 partidas. É muito gol tomado. 4-2 e vamos ver o que acontece lá na Escócia. Outro jogo bem bacana, acho que até o destaque dessa fase entre Barcelona e Napoli foi um jogaço de bola. Acho que foi um jogo até parelho, mas o Barça conseguiu ser um pouco melhor no todo. O Ferran Torres errou para finalizar, o celular teve uma queda de bateria. Mas só para finalizar o jogo do Barcelona aqui contra o Napoli, Ferran Torres poderia ter decidido o jogo, perdeu pelo menos três grandes chances, fez o gol de pênalti. Mas acho que ficou ingrato o resultado para o Barcelona. Jogou para vencer o jogo, poderia ter vencido e a gente vê uma melhora do time do Barça, né? Você vê as três contratações por meio da temporada aí, Adama Traoré, que ainda não se encaixou, né? Mas o Ferran Torres jogando muito bem, mesmo perdendo esses gols, né? O Aubameyang se encaixando ainda. E acho que esse Barça pode produzir bastante coisas legais, viu? O Napoli sofrendo com lesões ao longo da temporada, né? Mas já tá melhor. O time já tá bem mais encorpado. Os desfalques estão voltando aos poucos. E vai ser um confronto bem bacana aí lá no para ser decidido no Diego Armando Maradona. Vai ser um grande jogo de volta. E outros jogos aí da Liga Europa, conferência também, que eu não vou falar muito para não me estender aqui. Mas para a semana que vem aí a gente vai ter as definições e a gente aborda mais esses outros confrontos.